Agora vamos falar dos métodos de navegação. Então nós temos aí a navegação celestial ou astronômica. É o método no qual as posições do avião são obtidas através de observação de corpos celestes, como estrelas, planetas e satélites naturais. Olha aí o exemplo. Você pode, por exemplo, um grande exemplo que nós utilizamos é o Cruzeiro do Sul, né? Então nós temos aí um equipamento. Nós tínhamos inicialmente o astrolábio, que depois deu origem ao sextante, e que até hoje ele pode ser usado. Por exemplo, o Sol. O Sol nasce no leste. Se você colocar o seu braço direito apontado para onde o Sol nasce, que é o leste, à sua frente você terá o norte, à sua esquerda você terá o oeste e atrás você terá o sul. Aí o Cruzeiro do Sul. Nós temos aqui, ó, a parte maior da cruz, o pé da cruz. Se você pegar o pé da cruz e contar o tamanho do cruzeiro 4 vezes e meia, então esse tamanho aqui, ó, a estrela superior até a estrela inferior. Esse tamanho você descer 4 vezes e meio, chegou aqui, ó, deu 4 vezes e meio, você desce direto. Você terá exatamente o sul. Então é uma maneira que a gente tem de fazer aí uma navegação celestial ou astronômica. É óbvio que isso aí hoje em dia não é mais usado, né? Isso aí é uma navegação bem rudimentar, mas era bem utilizada aí há séculos atrás, por exemplo. Nós temos a navegação visual ou por contato, é aquela navegação que você conduz uma aeronave pela observação constante de pontos no solo, como vilas, cidades, estradas, rios, lagos e por aí vai. O piloto deve manter-se permanentemente em contato visual com o solo, não pode entrar em nuvem, por exemplo, não podendo voar sobre uma camada de nuvens que cubra mais da metade de seu campo visual. Então, sempre em contato com o solo. Olha aí, ó. Você está voando ali e está vendo ali embaixo rio, cidade, montanha, né? Você tem as suas referências visuais. E você usa aí a sua carta de navegação visual. Nessa carta você tem aí estrada de terra, desculpa, estrada de ferro, estrada vicinal, que são estradas, pode ser de terra ou não, né? Rodovia, lagos, pontes, fiação, aquelas linhas de transmissão de energia, aeroportos. Então aqui nós temos aeroporto, ó. Essa bolinha aqui é aeroporto, aqui é Campo de Marte, aqui é Guarulhos, aqui é aeroporto de Congonhas. E aí nós temos aqui Sorocaba, aeroporto de Campinas, e os Amarais, né? Jundiaí e por aí vai, né? Então temos aí uma carta de navegação visual. E aí nós temos a navegação estimada, que é a forma de conduzir uma aeronave de um ponto a outro sobre a superfície da Terra através de cálculos estimativos de tempo. Por isso que chama estimada. Então, para você ter cálculo estimativo de tempo, você vai precisar do relógio, né? A partir de uma posição conhecida, o piloto determina os parâmetros de navegação para a próxima etapa a ser voada, tais como distância, tempo de voo, direção, combustível, etc. Então, aquele que você usa relógio e bússola, nós chamamos de navegação estimada, tá? Aqui você usa carta de navegação visual, é a navegação visual ou por contato. A gente pode usar as duas, uma complementando a outra. Isso é perfeitamente prático e possível, né? Então, aqui você usa tempo e bússola estimada. Aqui você usa carta visual, é navegação visual ou por contato. Então, olha aí a navegação estimada, ó, você vai usar o relógio e a bússola, tá? O avião sempre tem uma bússola, a bússola bem rudimentar, aqui todo avião tem, essa aqui não precisa de nenhuma energia, né, elétrica, ela vai funcionar sempre. E o relógio, que pode ser inclusive relógio de pulso, tá? Que é um relógio comemorativo à Academia do Ar, né? E nós temos a navegação rádio ou navegação radiogoniométrica. Então, é um método de navegação no qual o piloto determina a direção da estação rádio, posição e distância da aeronave através de ondas de rádio emitidas por estações localizadas no solo. Então precisa aí de uma estação emitindo ondas do solo. E aí o avião voando, ó, ele vai ter indicação lá no painel, ele vai ter indicação no instrumento mandando ele para frente. Ele vai passar em cima dessa estação aqui. À medida que ele, aqui no caso, ó, ele vai em direção à estação. Se ele for passar do lado, por exemplo, aqui, ó, vai passar do lado. À medida que ele vai chegando próximo, o ponteiro vai virando para a posição da estação. Na hora que ele já passou, ali, a hora que ele já tiver passado, o ponteiro vai apontar para trás, que significa que ele já deixou a estação para trás, tá?
Então, essa navegação rádio é necessário estações no solo. Olha aí, ó. O piloto determina a direção da estação rádio, posição e distância da aeronave através de ondas de rádio emitidas por estações localizadas no solo. Inclusive, essas estações do solo, elas indicam inclusive a distância que o avião está da estação. Aqui um outro exemplo, aqui já um tipo mais sofisticado de navegação rádio goniométrica. Tá? Ele fala exatamente a posição que ele está em relação à estação, inclusive utilizado para pouso por instrumentos, né, de precisão. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o importante é que vocês saibam que precisa de ter uma antena no chão para a gente poder navegar com a navegação radiogoniométrica. Essa antena no chão, inclusive, você precisa saber também qual é a sua frequência, que é a frequência 108.2, 110.1, tá? E você tem as distâncias e etc, tá? Aqui no caso a distância, ó, 13.5, tá? Que são duas distâncias da estação 1, ó, tá 121 milhas, e da estação 2, 28.1 milhas, ou 28.5 milhas, desculpa. Navegação eletrônica é um método no qual o piloto determina a posição do avião através de equipamentos eletrônicos autônomos. Anotem aí, gente, na navegação eletrônica são equipamentos eletrônicos autônomos, você não precisa de estação no solo. Esses equipamentos eles são autônomos, ou seja, independentes de transmissões de rádio vindas de estações no solo. Anota aí, tá? Na navegação eletrônica não precisa de nada de ondas vindas do solo. Então, olha aí, ó. Nós temos aí, por exemplo, um sistema inercial de navegação, um sistema muito sofisticado, caro, mas muito eficiente, né? Na navegação inercial, que é aquele equipamento ali, aquele é só o painel de controle dele. É um tipo de navegação eletrônica baseada no princípio giroscópio, ou giroscópico, né? Fundamentado nas leis de movimento de Newton. Um conjunto de giroscópios e acelerômetros estão ligados a uma unidade de computador. É como se fosse um peão girando em altíssima velocidade. E qualquer movimento desse peão, é um peão mesmo, tá, pessoal? Uma coisa que está girando, por isso que chama giroscópio. Qualquer movimento ele vai produzir movimento. Se você for para frente, por exemplo, esse giroscópio ele vai se movimentar e vai indicar para onde você está indo e a velocidade que você está se deslocando. Só que para isso você tem que introduzir as coordenadas geográficas do ponto de partida, de onde você está saindo. Pelo menos isso você tem que informar para ele, exatamente o ponto que você está, para ele poder ter uma referência de onde ele está saindo. Aí o sistema reconhece todas as posições e define os diversos parâmetros de navegação entre esses fixos de posição, como a direção, a distância, o tempo de voo, a deriva, o tempo em rota, etc. Tá? A deriva é se o vento está tirando ele para onde ele tem que ir. Ele tem que ir numa direção se o vento está jogando ele para um dos lados. Tá? Então essa é a navegação eletrônica, o sistema inercial de navegação. É um tipo de navegação eletrônica. E aí nós temos a navegação por satélite, que é baseada nos sinais enviados por uma constelação de satélites artificiais, satélites que são lançados pelos países, né? E equipamentos de recepção de alta sensibilidade. Hoje em dia todo mundo tem esses equipamentos no celular, fornecendo a posição, altitude e velocidade da aeronave, também conhecido como GPS, da sigla Global Positioning System. Existem 3 sistemas de navegação por satélite, na verdade já são 4, tá? Aqui tá 3, mas eu coloquei mais um aqui, esqueci de mudar aqui para 4. Nós temos o Navistar, que é o GPS, que a gente costumou chamar de GPS. Na verdade é o Navistar americano, que foi lançado aí pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Depois nós temos também o GLONASS, que os celulares também usam. A gente não sabe qual é o sistema que o celular está usando exatamente, porque ele faz ali uma mescla de todos os sistemas, ele tem todos os sistemas incorporados dentro dele, e ele usa uma junção de todos eles, tá? Então aí o americano é o Navistar, o russo é o GLONASS, tem o Beidou chinês e o Galileu europeu, tá? Isso não precisa, vocês não precisam saber. Cada país tem o seu e tal. O que tem que saber é que o sistema, existe um método de navegação por satélite, é comumente conhecido como GPS. Aqui é um equipamento de navegação da Garmin, né, para usar em avião. A gente está acostumado a usar os de carro, né? Mas o de avião é bem similar. Aqui é a constelação de satélites que fica
ao redor do planeta, são dezenas de satélites, e o sistema capta aí o sinal desses satélites, faz ali uma triangulação entre eles e consegue informar a sua posição, sua velocidade, altitude, enfim. Informa, é bem preciso esse sistema aí. Seja qual for o método aplicado, a navegação tem como parâmetros principais ou objetivos determinar a posição do avião, que é o ponto, né, onde você está, a direção, rumo e proa do avião. Nós vamos falar mais para frente o que é rumo, o que é proa, isso cai na prova, tá? Por enquanto é a direção, tá, pessoal? E a gente vai falar o que é rumo, o que é proa. A distância entre os fixos de posição, os fixos são os pontos de posição ao longo da rota, porque como eu falei, não é uma rota, você não vai seguir uma rota reta, né? Você vai passando por posições, que nós chamamos de fixos de posição, né? Fixos de posição, cada um tem um nome e tem que ir passando por cima deles ou do lado deles. Você tem que saber, à medida que você vai navegando, por onde você está passando. A velocidade do avião, corrigida para altitude. A temperatura, a velocidade do avião ela é corrigida para altitude, para temperatura, vento, etc. Então a gente vai, como eu já falei, né, o vento pode alterar, ele pode ser de frente, pode ser de cauda, aí com o vento de cauda ele vai te ajudar, ele vai aumentar a sua velocidade. O vento de través ele vai fazer o avião derivar, vai fazer o avião sair da rota, então você vai ter que corrigir. Altitude, dependendo da altitude, vai mudar a velocidade. Então tudo isso daí vai influenciar na nossa velocidade, porque é tudo em relação ao ar. E aí a gente tem que calcular essa velocidade em relação ao solo. Tempo de voo para cada etapa. Aqui está errado o tempo de voo. Esse slide que já é meio antigo, tem que fazer a correção aí, tá, pessoal? Para voo sem o assento, tá? E o consumo de combustível necessário, né? O consumo de combustível, é importante a gente saber qual é o consumo de combustível, tempo de voo necessário para saber quanto de combustível a gente vai precisar ter a bordo do avião. Então tudo isso vai influenciar aí na nossa navegação, tá? Então, a posição do avião, a direção, a distância, a velocidade, o tempo de voo e o consumo de combustível, tudo isso daí vai ser levado em consideração em uma navegação.